Hoje eu vou falar sobre as dificuldades que tem um representante comercial, sobre como ele se sente, o dia a dia, o que aparece, os perrengues, o que pode acontecer no meio dessa caminhada que é ser representante comercial, né? Então esse sacerdócio ele tem algumas nuances, algumas coisas que às vezes desestimulam, às vezes você cria uma baixa de expectativa, mas você tem que rápido superar isso aí. Vamos lá e vamos aprender e vamos entender como faz. Então, ficou claro que para você ser representante comercial, primeiro você tem que conhecer e saber o que você quer. E, principalmente, você tem que se especializar. Você tem que ser uma especialista na área que você quer atuar, que você acha que deve representar, especialista no tipo de mercado que você vai atuar, no tipo de cliente que você vai atender. Tem representantes comerciais, digamos assim, que ele é especialista, repare, em atender o segmento de material de construção. Ponto. Só que aí ele se aprofunda mais ainda. Olha, eu sou especialista em atender o segmento de material de construção no setor de varejo. Eu não atendo atacadista, eu atendo pequenos varejistas. Olha, já mudou, já é um especialista em construção que é especialista no segmento de varejo. Já tem outros que é especialista no segmento de atender construtoras. Entendeu? Você vai especializando. Já tem outro que é especialista em atender o segmento de material de construção só no segmento de atacadista. Eu sou especialista em atender material de construção no segmento de atacadista. Tem outro que é representante comercial que se especializou para atender material de construção no segmento de home center. Veja como especializar, como conhecer o que você vai atuar é importante. Eu acho que a maioria dos representantes comerciais do segmento de material de construção, eles são mais especialistas em atender pequenos varejos e principalmente cidades mais do interior, porque a capital, nas capitais, nos grandes centros, eles têm muito conflito, muita gente trabalhando e tal. Então essa dinâmica também é importante, você entender qual é até o segmento de mercado que você vai atender. Eu vou ser especialista em atender material de construção em varejos que atua nas cidades mais distantes do interior. Ou então eu vou atender, eu sou representante comercial, especialista em atender material de construção no segmento da capital. Veja como você vai se encontrando nesse mercado. É um mercado muito dinâmico, muito profissional. Então, ser especialista também se torna importante para ser representante. Um representante comercial também, ele tem outra característica, ele tem que ser proativo. Que é proativo no segmento representante comercial. Ele tem que estar sempre buscando bons negócios, novas oportunidades, conhecer mais dos produtos e serviços ao qual ele oferece ao mercado, né? Ele representa. Então, o representante comercial ele tem que ser proativo, ele tem que estar atento ao que está acontecendo. Às vezes, o representante comercial é o consultor político do cliente, que o cliente, às vezes, ele está lá, na hora de... E ele precisa conversar com alguém sobre atualização, ele tem que estar com o representante comercial. Então, ele tem que ter muita informação de economia, você tem que ter informação até de saúde, de biologia. Então, o representante comercial... eu digo às vezes, né, quando eu estou conversando com outros colegas representantes comerciais e até com clientes, eu digo, o representante comercial, ele é também um psicólogo. Às vezes você entra na sala de um cliente e o cara brigou com a esposa, ele se contrariou com o filho, ele se contrariou com um funcionário, ele está com ele próprio algum problema, né, chateado. Então ele vê naquela figura do representante comercial ali, alguém que ele vai descarregar. E às vezes ele descarrega de várias formas. Ele descarrega conversando, falando problema, confiando na pessoa, tal, para a pessoa até dar um feedback. Como também às vezes ele descarrega de forma até uma certa agressividade, né? Mas nada contra você. É porque é o momento que ele está passando. Então o representante comercial às vezes ele se dá como psicólogo. Porque o cliente, alguns clientes,
Como nós também, né, somos seres humanos, nós, né, confundimos as coisas, né? Então, às vezes ele vê ali como um representante comercial, um estorvo, né? Esse cara aqui eu vou detonar meu problema nesse cara aí, não quero nem saber. E às vezes ele é no representante comercial que ele desabafa, que ele busca um, um conforto, né? Veja como é complexo, como é uma coisa muito grande ser representante comercial. Comunicação, organização, proativo e escutar muito, entender de pessoas. Veja como o representante comercial é dinâmico, né? Essa profissão tão importante para o desenvolvimento dos lugares, né? Eu costumo dizer, às vezes, saindo um pouco do assunto, mas mesmo assunto de produtividade, que representante comercial é o maior gerador de emprego que existe na Terra. Não é governo, não é o dono da indústria que você representa, porque você representa mais de uma indústria, não é o comerciante que você atende. Quem gera emprego realmente para gerar economia é o representante comercial. Veja só, quando eu atendo a um cliente que eu vendo a ele um pedido de escada de alumínio, ali eu mando um pedido para a indústria, e a indústria vai ter que ter um funcionário para fabricar as escadas. Aí depois a indústria vai ter que contratar, vai ter que ter uma pessoa para digitar a nota fiscal. Depois ele vai ter que ter outra pessoa para fazer o transporte da mercadoria. Aí esse transportador da mercadoria vai ter que contratar um motorista. Repare quanto emprego, a cadeia de emprego que gera um representante comercial. Então o representante comercial é muito proativo, ele é um gerador de empregos. Não tem categoria que gere mais emprego. Me desculpe as outras, né? Desculpe advogado, médico, engenheiro, que não tem categoria de trabalho, de profissional, que gere mais emprego do que o representante comercial. Não tem. Eu me orgulho de ter uma profissão que gera emprego para as pessoas, que é a minha profissão. O trabalho de representante comercial também requer muita perseverança, né? Tudo que eu falei antes tá fácil, as pessoas podem se enquadrar, só que existe um mundo real, existe um mundo perfeito e existe um mundo real, e é o mundo real que vivemos. Então, ser representante comercial, ser perseverante no segmento representação comercial é importante. Por quê? Porque você vai ter momentos de sucesso, né, de ganhar muito dinheiro, de achar que está abrindo mercados, e vai ter momentos de rejeição, vai ter crise financeira, vai ter, né, não depende de você a crise financeira, depende em situações, aí agora, guerra, Covid, mudança de governo, tudo isso aí influencia no nosso trabalho. Então nós temos que ser perseverantes e não devemos desistir nesses momentos. Pelo contrário, a gente tem que se superar. Olha, representante comercial é uma profissão de superação. Se você quer ser realmente um representante comercial, você tem que entender que você tem que ter superação. Porque as perspectivas, elas são muito, assim, elas mudam, né? Um dia está em alta, outro dia está em baixa. Um dia você próprio, né, não está muito bem. Eu tenho uma regra para mim, serve para mim, não sei se serve para você, serve para mim. É quando eu estou atendendo uma determinada região, né, uma determinada tipo de cliente, uma cidade, ou num dia, não estou produzindo. Quando eu chego assim, eu digo, poxa, hoje eu não estou produzindo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar tudo. Não vou produzir mais. Aí eu vou para uma praça, vou olhar umas crianças brincando, vou olhar um trabalhador trabalhando, às vezes, né? Eu vou um partido de futebol, vou ler alguma coisa diferente, né? Para tirar o foco daquele momento de baixa. E eu vou dizer, funciona. Porque aí quando eu saio desses problemas, né? Que estava gerando, que eu não estava conseguindo produzir, que eu tiro a mente dessa, pô, não estou produzindo, aí você fica estressado, e eu tiro o foco e vou criar outras expectativas. Aí quando eu volto para o meu negócio, eu começo a produzir. É automático.
começa a gerar pedidos, a gerar negócio, a cliente ligar para mim, porque influencia. Às vezes você para até um dia, diga, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou, sei lá, vou bater papo com um amigo, vou sair desse negócio de representação comercial, hoje eu vou ser uma pessoa que vai ter uma vida fora de representação comercial. Não é que você deixa de ser representante comercial a vida toda, mas naquele momento que você está sentindo dificuldade de engatar negócios, porque você está num mau dia. Então não é bom você inculcar, o bom é você desligar, e aí você vai fazer outras coisas, outras atividades, né, que você tem outras atividades. Quando você voltar para o negócio de representação comercial, tudo vai dar certo. Então, a perseverança, a perspectiva, saber recuar, saber avançar, é muito importante também na profissão de representante comercial. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você a entender mais a profissão de representante comercial. Se você realmente pretende se tornar um representante comercial, espero que essas minhas dicas sirvam para que você comece nessa profissão que é muito honrosa, muito gratificante. O retorno que ela dá financeiro, o retorno que ela dá emocional, o retorno que ela dá pessoal é muito grande, principalmente o retorno pessoal, porque quando eu me sinto representante comercial, eu me sinto importante. Eu me sinto mais importante do que a pessoa que se acha mais importante no mundo, do que um juiz, do que um presidente da república, do que qualquer pessoa. Eu acho que ser representante comercial é uma das profissões mais importantes que existe. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal, porque temos mais coisas para conversar durante esse ano que está por vir.